Mas a gente viveu muito do contrário também. Às vezes vai mais rápido do que você espera E também. você não está Então, preparado às vezes, então você tem você que... fala assim, E se eu aconteceu isso mostrasse com para vocês você, na nossa, WeRiser? Vocês aconteceu foram muito. mais rápido do que... Pô, deu um boom aqui, caraca, não estava esperando, e agora que eu faço? Como é que você se organizou com, né, você e o Eric, que são os caras, né, os cabeças, como é que vocês fizeram com esse cenário? Puta, explodiu, e aí? Como é que vocês se organizaram? Cara, tem muito desafio, né? Principalmente no mercado de Salesforce, os desafios eles são um pouco diferentes do mercado geral. Por exemplo, né, quando a gente mudou, né, a gente entendeu em determinado período que o tempo que nós levaríamos para evoluir como agência de marketing específico não era o que a gente queria em termos de, né, como empreendedores e porque a gente planejava para o WeRise, né? Até o nome da WeRise foi pensado em crescimento, cara. A gente quer crescer rápido, a gente quer fazer as coisas acontecerem em uma velocidade boa. E a gente Fala para os entendeu que nossos telespectadores, né, o quem está ouvindo nós, escutando nós, o que significa o WeRise, né? Qual o significado desse nome? De onde surgiu essa? Antes de você continuar, até peço desculpas de de interromper, boa. mas o que significa? Quando vocês pensaram, quando foi pensado, onde vocês se almejaram quando criaram esse nome? O Eric criou esse nome, né, que veio a calhar com o nosso objetivo no final. Então, a gente sempre pensou na WeRise, inclusive como missão, né, em crescimento. Então, o WeRise, né, a tradução é nós ascendemos, nós né, crescemos. Eu acho que a gente pode crescer no sentido não literal da tradução, mas mais nessa linha. E aí a gente pensou o seguinte, cara, a gente está criando essa empresa, né, estamos criando a WeRise em si, para evoluir, né? Evoluir o mercado que ela for colocada, para evoluir, né, a carreira de quem entrar na WeRise, para evoluir, né, todo mundo que estiver envolvido com a nossa empresa. Então, esse é o conceito da coisa, né? Foi com esse conceito que a gente colocou. E o crescimento sempre foi um dos pilares da nossa gestão. A gente sempre pensou, cara, a gente precisa fazer a empresa crescer. Se a empresa não está crescendo, ela está morrendo, né? Então, quando a gente via que ela não estava crescendo, a gente saiu um alerta para a gente falar assim, cara, não é esse tipo de problema que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver o problema da dor do crescimento, né? Então, e aí a questão da agência foi um desses problemas, né? Enquanto agência, a gente não sentia isso. E isso está no nosso sangue, cara. Então, a gente precisa disso, né? Então Então, vocês se foi moveram, vocês mudaram para poder exato. fazer crescer. Exato. Foi aí que falou, cara, vamos nessa, vamos pensar em Salesforce especificamente, vamos se tornar um parceiro Salesforce, vamos começar com uma pegada de marketing, depois vamos pensar em outras coisas. E aí a gente virou a chave, né? Foi só para Salesforce, a gente fechou a operação e começou uma outra operação de Salesforce. Isso é uma pegada importante, cara, que muitas vezes o cara insiste cara, não falo muito, não falo que não tem que ser, mas às vezes o empreendedor tem aquela ideia cara, às vezes não tá dando certo o caminho. E o empreendedor tem que, às vezes, dar um passo para trás, olhar para a ideia dele e falar, cara, se eu continuar aqui, não vai dar certo. Mas se eu focar, que foi o que vocês fizeram, vocês Uhum. começaram com uma agência de marketing, pensando nas ferramentas mais genéricas, no modelo geral, falaram, cara, puta, não tá indo para o caminho que eu quero, para o caminho que a gente planejou. E se eu focar? E se eu focar em uma ferramenta específica, algo que o mercado está aquecido, algo que faz sentido? Cara, vamos nessa porque vamos crescer. E foi isso que vocês fizeram. Pô, vocês E, Joe, pegaram e foram. isso é tão verdade que, assim, não cabe só o nosso exemplo, né? Tem empresas enormes aí no mercado hoje que seguem o seu exemplo. Vou citar um aqui só para a gente falar sobre o Gympass. Vocês conhecem o Gympass? Sim, sim. Então, o Gympass é uma baita de uma ideia, né? Você Cara, fazer essa rede de academias e aí vender isso como benefício para o usuário final, que hoje está aqui, né? Trabalha, por exemplo, em Pinheiros e mora em São Miguel. Então, o cara que quer malhar no final de semana vai malhar em São Miguel, não vai malhar em Pinheiros, né? Então, ele precisa ter ele paga uma essa mensalidade possibilidade e tem acesso a diversas redes de academia. Sensacional. resolvido. Os caras começaram fazendo o quê? Vendendo para todo mundo, vendendo para mim, para você, falando assim, cara, quer Gympass, quer Gympass, quer Gympass, e no final não estava rolando. Tipo, a gente não estava vendo benefício nisso. E aí eles pararam, respiraram e entenderam que, cara, e se eu vender isso como benefício para a empresa? Aí, na empresa, eu vou ter escala, aí eu vou conseguir ter um foco de mercado B2B que é totalmente diferente, uma linha completamente diferente, e aí os caras engrenaram muito e hoje eles são uma das maiores startups aí do Brasil. Isso é Né? um Então, ponto. Isso é um Mas ponto assim, muito é que importante. Tem que pensar. falei, Tem que você, como empreendedor, realmente tem que dar um passo às vezes atrás, olhar para o que você tinha pensado e falar, cara, faz sentido? Deixa eu olhar de novo mas aqui para o aí, meu cara, modelo. isso acontece muito, que assim, quando você começa a empreender, assim, cara, o planejamento que você faz e o que você vai encontrar pela frente são coisas totalmente diferentes. Você vai aprender muito empreendendo. Cara, assim, você começa com um negócio, uma ideia boa, só que quando você faz, você
você entende aquilo, você vê que é diferente. Eu acho que é assim, e às vezes você precisa olhar com outra perspectiva. Acho que esse caso da Gympass, ele é um caso bem bacana. Bem legal mesmo. Inclusive, eu também, quando comecei a caminhar, cara, tive que olhar muitas vezes de outras perspectivas para conseguir continuar indo para frente. Que às vezes, assim, você tá com a ideia certa, tá com o produto certo, mas às vezes você tá indo no caminho errado, você tá indo na perspectiva errada. Mas às vezes nem só o caminho. O caminho às vezes até tá certo, mas o momento pode ser errado. Exato. Que existe também. aquele negócio do momento, né? Eu já ouvi o Flávio Augusto falando algumas vezes e alguns outros empreendedores que, cara, às vezes a onda não é a certa para se surfar, entendeu? E às vezes você tem que ir pela onda certa. Você tem que escolher a onda certa para surfar para conseguir fazer com as coisas andam. Ah, mas aconteceu com a Rise. A GPS foi um excelente exemplo, mas o Rise também. Então eles olharam e viram que, cara, o momento para pegar tudo não é o correto. Eu tenho que focar e aí depois eu dou escala para outros produtos, para outras plataformas, mas eu tenho que ter uma que vai ser o meu ápice, tá ligado? Vai ser a minha especialidade, vai ser onde eu vou dominar aqui. Vocês são corretíssimos, fizeram certo. E complementando, que eu tava falando um pouquinho sobre o plano, né, que excedeu. E aí, por exemplo, quando a gente virou essa chavinha para Salesforce é mercado aquecido. Então, a gente começou a fazer uma proposição de marca ali, uma ideia de preço para atacar e ganhar mercado, né? E, cara, assim, se eu mostrasse para vocês a nossa previsão de faturamento de 2019, porque foi, assim, são coisas completamente diferentes. Eu planejei uma coisa... Planejei isso e ganhei isso, tá ligado? Não, e a gente fez isso aqui, né? E aí, o que tem? Aí tem outros tipos de problema, mas aí é o problema que a gente gosta de resolver. Que é assim, cara, a gente tem muito projeto, a gente está entrando com muito projeto, como é que a gente vai fazer para a gente ter qualidade, para entregar uma boa experiência para o cliente, uma boa experiência para quem está vindo trabalhar com a gente, onde nós vamos encontrar as pessoas que vão trabalhar na WeRise, porque, né, o mercado de Salesforce tem muita demanda e pouco profissional, então como a WeRise vai se posicionar, né, pro mercado e no mercado, né, como ela vai participar desse mercado efetivamente, né, como empresa. Então, aí nós começamos a abordar, né, outras coisas que para a gente faziam sentido. É esse tipo de problema que nós queremos resolver, entendeu? Então, crescimento, que é um dos nossos pilares, está acontecendo, vamos colocar outras coisas aqui para que funcione bem. Então, e aí essa foi uma surpresa que nós tivemos. E aí entra muito o que você falou, Fernando, no sentido de, às vezes, vamos pegar um exemplo do podcast novo, né? Às vezes o cara fala assim, eu quero fazer um podcast. Eu quero falar de filme, um podcast de filme, é isso que eu quero. E aí o cara tá com esse plano há 15 anos. Mas por que ele não começa? Porque, assim, eu quero fazer um podcast de filme numa sala envelopada com o fundo do filme de Tarantino, né? Eu quero um microfone top, quero, né, aguinha, quero estilo flow, né? Quero aquela mesinha redondinha, quero ter onde trazer os convidados, quero os melhores convidados, quero trazer, né, só os caras que fazem, né, filme aqui no Brasil já. Então só aí você idealiza demais. Eu acho que o problema da idealização, e o segundo problema, quando você coloca coisa para rodar, os problemas que você imaginou são completamente outros. Assim, o mundo real é diferente do que você imagina, entendeu? Então, quando você começa a batalhar as suas batalhas no dia a dia, os problemas que você tem que resolver, você nem imaginou que você ia ter. Esse que é o principal ponto, entendeu? Aí você começa a entender onde você tem que focar a sua energia, aonde vale a pena você, né, resolver problema efetivamente, aonde vale a pena você colocar uma pessoa para resolver, e aí você começa a brincar de verdade, entendeu? Quando você fica muito no plano, cara, assim, a gente evitou sempre planejar muito para frente, a gente planejava, né, meses para frente, porque a gente entendava, cara, meses para frente a gente consegue acertar alguma coisa. Anos para frente, cara, só visão. O que a gente quer? É isso que a gente vai colocar. Você entendeu? coloca a visão do futuro, mas não tem como você planejar certinho até, sei lá, 10 anos. É impossível, cara. Mercado... Gente, pandemia. Como você vai... E eu vou fazer essa pergunta de pandemia para você depois, que eu quero saber o que aconteceu na pandemia para você e para você, na sua empresa também, tá, Fernando? Mas, cara, a pandemia é um maior exemplo. Empresas que planejaram ou que tiveram planejamento muito tempo, cara, perdeu, você se perde. Você, cara, e agora o que eu faço? Ninguém estava esperando, entendeu? Então, exatamente. Além de ter essa questão, assim, assim, quando você começa realmente, o que você planeja, o que você pensa é totalmente diferente do que você vislumbra, né? Isso que o Lucas falou, assim, eu até lembrei, assim, um pouquinho a minha própria trajetória no começo, né? Que às vezes tinha ideia e tal, só que ficava pensando no mundo perfeito também, ficava planejando o mundo ideal, né? O mundo perfeito. Não, tem que ser assim, assim, assado, e acabava não começando. Isso empata, assim, e o não começar, cara, assim, vai, é o que eu falo, vai com o que você tem
para você começar a entender o que você vai encontrar pela frente. Porque tem muita gente que não começa a entender, que não faz, porque fica planejando, não dá o primeiro passo, que é realmente a parte difícil, e acaba não acontecendo. Mas também isso, é algo que acontece muito, cara. e esse é um ponto, cara, que assim, é muito importante. Começa, cara, nem que seja um básico. Não precisa ser perfeito, o ótimo é inimigo do bom, cara. Começa a fazer. Você vai entendendo os problemas, você vai refinando a sua ideia, vai melhorando ela ao longo do tempo. Esse é o legal do empreendedorismo. Você pode errar. Erra, acerta. E aproveitando, né? Não sei quem vai assistir, mas quem tiver a oportunidade de chegar aqui, eu vou falar, cara, começar não é comprar registro no Registro BR, não é comprar o domínio, não é fazer a página do Instagram, só para a gente deixar isso claro, né? Cara, tá começando, você não começou, você criou uma página no Instagram, entendeu? Não é isso. Cara, começa, você vai vender pantufa, então compra 5 pantufa e tenta vender a primeira, entendeu? Então, começar é começar, efetivamente. E é Não é entendendo o fingir que teu tá público. começando. A partir daí, você começa a entender teu público e fala, cara, para essa galera eu consigo vender. Para essa galera de idade, do sexo, de não sei lá o que, eu consigo vender. Mas você só vai saber quem é o teu público quando você começar.